A Lazio da Itália toma decisão, muda de ideia e está disposta a negociar o centroavante argentino Tati Castellanos, que o Flamengo quer ainda, né? Para essa janela de transferências. O jogador também está disposto a deixar o futebol europeu para vir para o mais querido Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa mudança que acontece do lado da Lazio da Itália, que pode acontecer negócio, hein, com o Mengão queridão. Fica coladinho comigo, vou falar também sobre essa situação envolvendo Michael e Juninho. A mensagem do Filipe Luís, ela é clara, tá? Eu vou falar sobre essa situação envolvendo esses dois jogadores, que mais uma vez ficou de fora do jogo de ontem contra o Internacional. Vou trazer todos os detalhes, inclusive, né, falar também sobre o próximo jogo. Flamengo e Internacional novamente pelo Campeonato Brasileiro. O Filipe Luís classificou o brasileiro como a competição, o campeonato mais difícil do mundo. Vou falar sobre isso, não quero desculpas, hein, Filipe Luís? A prioridade é Brasileirão, é Libertadores também, então vamos focar. Flamengo vence o jogo ontem, ele falou sobre a situação envolvendo o Saúl, né? Como ele pretende utilizar o Saúl. Ontem tivemos a estreia de Jorge Carrascal, Emerson Royal, criticado por alguns torcedores, né, pelo baixo desempenho do Emerson Royal, posso falar assim. Alexandro classificou muito bom jogo na visão dele. E o técnico Roger Machado, hein, que falou, né, sobre o momento do gol do Flamengo, do Bruno Henrique. Os jogadores do Flamengo fizeram ali uma paredaça, ali um bloqueio, e não tiveram como os zagueiros do Internacional chegar no BH, que também falou depois na zona mista. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Já começa aqui trazendo as palavras do Bruno Henrique, né? Que ele realmente, não só o Bruno Henrique, como também outros atletas na zona mista, quando falaram do rendimento do Flamengo, reconhecendo o rendimento muito abaixo do Flamengo no segundo tempo, que é uma situação que precisa ser resolvida. Ontem a gente viu o Flamengo fazendo um primeiro tempo impecável, vencendo o primeiro tempo. O jogo, na verdade, a vitória saiu no primeiro tempo, com o gol do Bruno Henrique, e no segundo tempo o Flamengo volta diferente. Filipe Luís é até questionado, né, na entrevista coletiva sobre o rendimento do Flamengo, e ele fala: o Flamengo voltou com a mesma formação, com a mesma equipe, com a mesma escalação que estava no primeiro tempo. Sim, mas o rendimento não voltou mesmo, né? Infelizmente é isso. E o Flamengo deixou a desejar. O Flamengo teve chance, mas também o Internacional criou muitas chances que poderia até mesmo ter empatado o jogo, complicando ainda mais. Um placar magrinho, 1-0, gol do Bruno Henrique, mas nada está definido. Nada está definido. O Bruno Henrique falou o seguinte: acho que no segundo tempo, nos 15 primeiros minutos, a gente quer fazer o gol logo. E acaba saindo um pouco do que a gente planeja no intervalo. Ou seja, no intervalo ali, planejado, e não saiu bem da forma, né, da maneira como eles planejaram. Então, Filipe Luís precisa rever a situação, porque não é a primeira vez que acontece isso. Em todos os jogos está acontecendo isso nos últimos jogos agora. O Flamengo joga um tempo, mas o outro tempo o Flamengo basicamente deixa a desejar. Bruno Henrique, né, marcando o gol do Flamengo, uma vitória importante, mas que não é um placar elástico. O jogo acontece lá no Beira-Rio, o jogo da volta, na próxima quarta-feira. O Roger Machado, né, ele até falou sobre o lance no momento ali do gol do Bruno Henrique. Ele falou o seguinte: os jogadores do Flamengo fizeram um bloqueio, evitando que os nossos zagueiros chegassem no Bruno Henrique na hora que ele cabeceou. Ali um ponto importante, gol do Flamengo, e vamos que vamos. O Alexandre, lateral esquerdo, que para mim fez uma boa partida, ele falou o seguinte: o importante é a vitória. Conseguimos. Nosso objetivo era esse. Acho que fizemos um bom jogo. Sim, é importante, a vitória é importante. O Flamengo, mesmo com o placar ali magrinho, vai com resultado positivo para o Beira-Rio. Só que é um placar arriscado, né? Eu posso falar assim, arriscado, porque a gente já viveu quase esse filme. Bom, o Flamengo perdeu o primeiro jogo para o Galo, mas venceu o segundo jogo lá. Foi para os pênaltis.
onde o Flamengo não conseguiu passar, né, na Copa do Brasil. Então vamos torcer para que dê tudo certo no jogo da volta. O Flamengo, ontem a gente viu ali o Felipe Luiz entrar com o Emerson Royal como titular, um dos muito questionado por alguns torcedores, inclusive no Maracanã, teve algumas vaias, torcedores pedindo a saída do lateral direito de campo para colocar o Varela. E assim, gente, é o que eu falo aqui para vocês, eu vejo aí alguns comentaristas, jornalistas desesperados, coloca o Ed, coloca o Varela, coloca... Sim, na minha opinião, o Varela é, no momento, hoje, melhor. Só que a gente não der sequência, a gente não vai conseguir extrair o bom futebol do cara. O Flamengo pagou 9 milhões de euros, o Flamengo tem que botar para jogar. Não, não é bem assim. Mas a gente também precisa ter paciência. A gente precisa ter paciência. O que você achou sobre a situação do Emerson Royal? Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Ontem também tivemos a estreia de Jorge Carrascal. O Felipe Luiz até falou sobre a estreia de Jorge Carrascal quando ele fala isso aqui, ó. Ele tem muita qualidade. Entrou no momento que a gente não estava dominando e saiu da posição que a gente pensou. Ele perdeu a posição e não gerou as situações que queríamos. Vamos lapidar para ele virar ídolo da torcida. Sobre Jorge Carrascal, muito pouco em campo, né? Estreou, tá aí, já começa a ter aquele contato dentro de campo em jogo com o elenco. Isso é muito bom, já deveria ter feito isso desde o jogo contra o Mirassol, mas fez ontem, não foi tão bem, mas poucos minutos. Mas a gente já viu ali o esforço dele, né? Ele é esforçado, ele vai, corre, tenta bloquear, tenta roubar a bola, tenta criar jogadas. Mas no momento que o Felipe Luiz coloca ele, o Flamengo não está bem no campo, no jogo, né? E aí depois a gente vê algumas substituições ali, colocando o Everton Cebolinha, colocando no mesmo Carrascal. O Flamengo no finalzinho do jogo vem ali criar algumas chances. Então precisa ter muito cuidado nessa situação desse rendimento do Flamengo. Mas sobre o Carrascal, o que você achou sobre a estreia de Jorge Carrascal? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Felipe Luiz, ontem ele foi questionado sobre a situação de Saúl, espanhol, que está lá. E Felipe Luiz, ele explicou como pensa utilizar o Saúl, né? Ele fala o seguinte, é uma possibilidade que temos para os próximos jogos em função dos volantes que temos disponíveis no elenco. O Eric e o Nico têm lesões. O Nico talvez volte. Se eu precisar, sei que o Saúl pode jogar ali. Eu quero deixando claro que o Saúl pode jogar no meio de campo, pode jogar como volante, mas só que não é aquele jogador de marcação. Vale lembrar isso aqui, o Saúl joga um pouco mais avançado, vai naquela posição do Jorginho ali, né, do Arrascaeta, um jogador mais aberto também, que ele joga também mais aberto ali pelos lados. Então, muita atenção, o Felipe Luiz eu acho que está um pouco perdido nessa questão aí de alguns jogadores. Domingo tem Brasileirão, domingo tem o Internacional novamente pela frente, e o Felipe Luiz, ele, cara, eu vi muitos torcedores aí e eu concordo. Com desculpas, né, Felipe Luiz? É Brasileirão, tem que falar, é prioridade, a gente vai buscar para jogar. Sabemos que é difícil, mas sabemos que temos um elenco, e eu tenho um elenco para lá, em mãos. Tem que ser assim, mas olha só o que ele falou. O Brasileirão é o campeonato mais difícil do mundo. O problema é a expectativa que se cria. Todo mundo acha que no Maracanã vai ser goleada, e não é assim. A gente viu o Santos, olha só, hein, venceu o Cruzeiro. O Mirassol venceu jogos aí. O Ceará não tem jogo fácil no Brasil. Querer ganhar e golear todo jogo é totalmente irreal. O Brasileirão é muito competitivo. Muitas coisas fazem a equipe oscilar. Fatores externos como viagens, lesão e o adversário. Eu valorizo cada vitória, mesmo que seja 1-0. Mesmo que seja de 1-0. Espero que o torcedor também. O torcedor também, né? Ontem você viu no Maracanã, torcedor lá, 68, quase 70 mil torcedores no Maracanã. Surreal. O torcedor tá sempre acreditando. Agora, o que eu vejo mais do Felipe Luiz é sempre elogiando o adversário, elogiando. Tem que focar no Flamengo, Felipe Luiz. Vamos fazer o nosso Flamengo um bom jogo domingo e na quarta-feira. Vamos que vamos. Olha só, ontem o Juninho e o Michael, ele não foi novamente, né, os dois, né, relacionados.
o que a gente vê ali, uma mensagem do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele passa essa mensagem. Qual mensagem, Henrique? Que basicamente os dois estão fora dos planos, né? Dá para notar-se ali, né? Portanto, que eu posso dizer assim, que os dois atletas, se chegarem propostas, realmente o Flamengo vê viável, vai negociar os dois. Agora, o Felipe Luiz, ele continua improvisando o centroavante. O Pedro, na minha opinião, joga fora da sua posição. O Pedro é um jogador de área. O Pedro não é jogador de jogar lá atrás. Ontem eu vi o Bruno Henrique lá na frente e o Pedro jogando atrás do Bruno Henrique. Cara, completamente diferente do que o Pedro vinha jogando, né, as últimas temporadas. Essa é a minha opinião. Então ele utiliza o Pedro de uma forma incorreta, fora da sua posição de origem. O Pedro é um jogador de área. O Pedro não é um jogador que está lá no meio de campo, jogando, buscando, combatendo. O Pedro é um jogador de área. E o Felipe Luiz sabe disso. Eu não sei por que ele está fazendo isso. O Juninho, foi uma contratação que ele aprovou. Ele pediu essa contratação do Juninho. Ele falou que o Juninho seria a contratação para chegar e resolver o problema durante a ausência de Pedro. O que não aconteceu, né? Agora deixou o jogador em stand-by. O Michael também está fora. Então assim, a mensagem que o Felipe Luiz passa é essa: não está nos planos do Flamengo. É o que dá a entender. Concordam comigo? Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu não estou aqui falando, o Felipe Luiz tem que colocar o Juninho no jogo, o Felipe Luiz tem que fazer isso aqui. Não, não estou falando isso não. Mas pelo menos relacionar, entrar ali alguns minutos. Porque foi uma contratação dele. O cara não vai bem, não engrenou no Flamengo, mas foi um pedido dele, erro dele. Se perdeu nessa aí. Bom, mas o Flamengo, em relação ao centroavante, o Flamengo segue no mercado em busca de um novo centroavante. A novidade é que agora, informação lá na Itália, olha só, em Lazio da Itália, está inclinada a aceitar, vender, liberar, negociar o jogador Tati Castellanos, centroavante argentino de 26 anos que está na mira do Flamengo. O jogador se mostrou favorável a deixar o clube italiano e está disposto a vir para o Flamengo. A Lazio da Itália também agora balança, muda de ideia e pode negociar o argentino com o Flamengo. O Flamengo nunca desistiu de Tati Castellanos. Na verdade, com as dificuldades, né, imposta pelo clube italiano, o Flamengo chegou a procurar o Lucas Beltrán. Do lado do Lucas Beltrán e a Fiorentina, o Lucas Beltrán não se mostrou, né, eu posso dizer assim, convencido a vir para o futebol sul-americano, a vir para o Flamengo. A Fiorentina topa, né, topou negociar, na verdade, mas o Beltrán não quis, prefere ficar lá na Europa. Já do lado de Tati Castellanos sim vê com bons olhos vir para o Flamengo, mas a Lazio não tinha a intenção de negociar. Agora a informação que está na Itália é que a Lazio muda de ideia e está disposta a negociar o argentino. Eu estava vendo aqui o valor de mercado de Tati Castellanos, né? 25 milhões de euros. Muita grana. Mas tudo vai depender da negociação. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Você realmente vê como bom nome Tati Castellanos, centroavante argentino de 26 anos, para reforçar o mais querido Brasil? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre atualizado, beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.